Boa tarde a todos. Eu sou Cláudia Fadel, sou diretora da Escola Sesc de Ensino Médio e é com muita alegria que hoje falo para vocês no encerramento do nosso primeiro trimestre. Quero dizer que foi um trimestre muito tranquilo, muito bom, e eu venho para agradecer a parceria que temos, os pais, os regionais, que garantem o sucesso do nosso trabalho. Sem essa parceria, a gente não consegue caminhar. Eu quero fazer aqui uma menção especial a um trabalho que vem sendo realizado há 10 anos com cada departamento regional do SESC. Todos os anos eu não me canso e vou repetir sempre, vou agradecer enquanto estiver aqui a parceria que firmamos juntos e que nos possibilita trazer alunos do Brasil inteiro e fazer um processo admissional que tem tido muito sucesso. Nós, nos últimos anos, trabalhamos muito para chegar e conseguir ter uma escola que seja boa para os candidatos e esses candidatos se adaptem à escola. Isso começa e nasce no processo admissional. Por isso eu quero, mais uma vez, agradecer todos os meus colegas em cada canto do Brasil que tornam isso possível. A gente agora, nesse momento, faz a confirmação das inscrições para o ano de 2018. Então, é um momento que eu fico sempre muito emocionada como essa máquina está rodando tão bem e graças ao nosso trabalho juntos. Então, eu quero desejar a todos vocês uma conversa muito, muito boa com os nossos coordenadores, com o gerente pedagógico André Ferreira, com o nosso gerente de vida residencial Luciano, e dizer a vocês que, por favor, façam perguntas, os pais, os regionais, o momento é esse, a gente tem que perguntar tudo, deixar tudo muito claro. É isso, eu agradeço e eu vou chamar aqui o André e o Luciano. Vamos nós. Bom, para todos aí, boa tarde. Boa tarde os presentes aqui, boa tarde aí para todo o Brasil, né? Todos os departamentos regionais aí ligados. Espero que esse PTV tenha aí a presença dos responsáveis, enfim, além dos próprios colaboradores aí de cada departamento regional, né? Sempre importante porque essa é uma escola que ela é montada pensando na dificuldade, eu vou dizer assim, geográfica, né? Que se impõe para nós, porque a gente tem as famílias distantes, fisicamente, geograficamente distantes da nossa escola, o que não é o habitual, talvez nem mesmo desejado. O tripé, escola, aluno e família, ele tem que ser mantido a todo custo para que, de fato, o diálogo ocorra da melhor maneira e ocorra em prol da melhor educação para aqueles jovens. Então, acho que a ferramenta da videoconferência contribui para isso. É bem verdade que hoje as tecnologias são muitas, os pais, mesmo à distância, estão bem perto, em contato, coisa que se a gente lembrar lá em 2008, há pouco tempo falávamos disso, quando a escola foi inaugurada, não tínhamos ainda, né, os celulares, né, os smartphones e todas as tecnologias, aí, as mídias de rede social não estavam, eu diria, tão desenvolvidas. Então tínhamos ainda alguma dificuldade, mas hoje eu acho que essa distância está encurtada e a tecnologia nos ajuda bastante. Pessoal, os meninos têm que ficar esperando 9 horas da noite a mãe ligar para a sala de convivência para poder falar, e eles combinavam, minha mãe liga na segunda, sua mãe liga na terça, minha mãe liga na quarta. É verdade, era telefone fixo. Olha, parece um tempo tão remoto, mas a gente está falando de 7, 8 anos, né, atrás, dos 10 aí completos da escola. Mas essa coisa da tecnologia tem a ver, inclusive, com o que a gente vai começar falando hoje aqui, porque a tecnologia, muitas das vezes, está a nosso favor, mas algumas vezes nos atrapalha, acho que essa é a melhor palavra, um pouquinho, né? Pelo menos nesse formato de currículo para a educação integral. No início desse ano, o tema de formação docente
foi exatamente esse. Os desafios da formação docente, especialmente do ensino médio, na idade mídia. Como concorrer com o Google? Como concorrer com os smartphones? Como concorrer com as redes sociais? Enfim, como concorrer com o mundo virtual, digital, que parece que chama esses jovens e rouba de fato a atenção, rouba as ideias, na mesma medida em que pode potencializar o aprendizado. E esse foi o tema que nós colocamos na abertura. Nós fizemos a formação docente não só com os nossos professores, nós recebemos, o que foi muito interessante, educadores vindos das outras escolas SESC de ensino médio. Então estavam presentes os professores de Roraima, do Amazonas, Brasília, Goiás e Minas Gerais. Bom, isso aí é tema para outro momento, mas vale dizer que essa rede formada permitiu troca de experiências, permitiu troca de currículos. E eu acho que todo mundo aprende bastante quando coloca aí um a serviço do outro aquilo que tem feito dentro das salas de aula. A gente vai começar mostrando para vocês um vídeo que foi apresentado nessa abertura do ano letivo para todos os professores da escola e para esses professores que vieram das outras escolas de ensino médio do SESC e que trata exatamente desse desafio. Como fazer o ensino médio na idade mídia. Pessoal aí, por favor, pode passar o vídeo. A escola, tal qual conhecemos, nasceu no século XVIII, servindo a interesses políticos e econômicos desta era histórica, que foi marcada pelo fortalecimento dos Estados-nações, pela eminente ascensão burguesa e consequente demanda por produção e acúmulo de capitais. Tal qual presídios, quartéis, manicômios e hospitais, a escola pretendia a organização dos quadros sociais através de espaços e tempos esquadrinhados e meticulosamente definidos a partir de sua arquitetura, logística e hierarquia. A escola formava operários, enquanto os quartéis, os soldados, aqueles que, por motivo de debilidade corporal, não conseguiam submeter-se às normas, seguiam para os hospitais. Caso os motivos fossem a debilidade mental, os manicômios. E, claro, por debilidade moral, para os presídios. Sem esforço, percebemos que essa é a escola que herdamos, e, de certa maneira, na qual investimos para manter, apesar do imenso abismo que separa o contexto de sua idealização e os dias a que assistimos alvorecer, um emaranhado híbrido de culturas tecnológicas que impõem novas sociabilidades e novas subjetividades. Assim podemos resumir a crise. Educadores que cumprem papéis funcionais do século XVIII e estudantes que esperam da escola a formação necessária para a sociedade do século XXI. Uma sociedade que exige criatividade e não mais ordenamento. Espera interatividade e não autossuficiência. Demanda por conexão e não isolamento. Somos educadores entre mundos, frutos de um tempo passado e ainda inaptos para o tempo por vir, no qual, esperamos, uma inovadora educação híbrida possibilitará o surgimento de inéditas maneiras de realizar ação educativa, tanto na mediação pedagógica do educador, quanto na potência aprendente do educando. Aqui reside a decepção dos professores nos dias atuais. Não encontramos mais a maçã na mesa, esperando-nos carinhosamente ao início de uma aula matinal. Não encontramos alunos perfilados, aguardando ordeira e passivamente pelo professor detentor do saber, biblioteca monopólica e itinerante, responsável único por apresentar-lhes o conhecimento acumulado pela humanidade. Mas constatem que tão pouco somos capazes de usar as tecnologias já disponíveis para a otimização dos processos de ensino-aprendizagem. Não lidamos bem com estudantes que lutam contra as fileiras disciplinadoras de outrora e mantêm, de maneira empenhada, seus telefones celulares escondidos debaixo das mesas e, menos ainda, com um acervo imenso de informações proporcionado pela internet e que desafiam a memória dos professores mais dedicados. Precisamos dizer a verdade. Somos mais ligeiros, com as canetas no quadro ou folheando cadernos em cima da mesa, do que com nossos dedos, tentando imitar os movimentos deslizantes dos jovens nas touchscreens, ou tentando conectar dispositivos tecnológicos para qualquer exibição de imagens em sala de aula. Tudo isso porque, diferente dos estudantes, nascidos com os estímulos da virtualização da vida,
Nós, os educadores de hoje, somos apenas turistas nesse recém-criado cenário digital. A incompatibilidade grita, mesmo para o mais esforçado professor, que tenta demonstrar um pouco de segurança na intenção de passar despercebido nesta viagem do mundo real concreto, resultado de quase 3 séculos de escolarização moderna, ao mundo real virtual, que emerge da cibercultura contemporânea. Nesse sentido, verificamos a queda do último conceito estruturante da antiga escola, a hierarquia. Essa hierarquia de saberes e capacidades balizava as fases da aprendizagem desde o início da seriação escolar até a última etapa da educação, refletida pela condição de ser um mestre, aquele que tudo aprendeu e agora, portanto, é capaz de ensinar, o professor. Encontramos na sala de aula, gostemos ou não, o seu oposto, a completa anarquia dos saberes. Não há mais qualquer escala ou padrão para aquisição de informações e conhecimentos. A internet opera uma democratização massiva de dados e o fato de sermos menos hábeis com o uso de novas tecnologias da comunicação leva a uma inexorável aproximação do status quo de professores e estudantes. Como resultado final, constatamos um modelo de subversão das hierarquias. O que nós, educadores, dominamos como conteúdos específicos de determinados componentes curriculares, os jovens podem obter na web. Porém, o que eles sabem e realizam, especialmente com as novas tecnologias, não obteremos com cursos ou capacitações. A boa notícia é que, se há transição no ensino entre uma perspectiva mais tradicional e outra mais inovadora, também podemos verificar essa transição na própria aprendizagem. A hibridação dos métodos educativos está em curso e é difícil prever o resultado no encerramento desse processo. Seria especulação qualquer afirmação quanto ao resíduo da escola moderna que permanecerá vivo quando o processo de digitalização das relações pedagógicas estiver concluído. Cabe-nos, portanto, atentar para a diversidade humana e garantir esforços para que os educadores desenvolvam múltiplas estratégias de ensino, que, por sua vez, correspondam aos múltiplos mecanismos humanos de aprendizagem durante o período entre mundos que vivemos. Isso significa que a renovação das práticas educativas já estará presente nas escolas que proporcionarem aos seus estudantes a oportunidade de escolherem os métodos pelos quais trilharão a jornada de descobertas, de produção de conhecimento e de ressignificação do saber. A escola que pretender ser inovadora deverá permitir que os estudantes decidam pelas metodologias que mais lhes servem, apetecem, compatibilizam-se. Sabemos que nem todos os educadores avançarão para uma ação educativa eminentemente híbrida, reunindo os mundos online e offline. Mas não há motivos para que os esforços deixem de ser direcionados para a formação de coletivos híbridos de educadores. Na constituição de um corpo docente inovador, teremos sim aqueles poucos e sortudos com mais habilidades para os recursos digitais, mas também aqueles que, pela dedicação aos estudos e aprofundamento sólido em suas áreas do conhecimento, conseguirão proporcionar reflexão e crítica, aplicabilidade e articulações específicas que nenhum site de busca ou aplicativo são capazes de oferecer. E ainda, educadores com aptidão e sensibilidade para despertar paixões pelo aprendizado e pela atitude investigativa, e que garantirão que seus estudantes possam superar quaisquer condições ou tempos de aprendizagem, garantindo-lhes uma educação emancipatória e permanente. Esse foi o vídeo apresentado no início desse ano, foi produzido, lógico, com a nossa equipe pedagógica da Escola SESC, mas em parceria com a equipe de mídia e tecnologia aqui do Departamento Nacional. É uma obra-prima, né? É um vídeo que tem circulado aí também em outras escolas, escolas parceiras. Eu acho que retrata bem aí o que a gente chamou de crise entre mundos, né? Mas o fato é que esses jovens têm chegado à escola, esses jovens digitais, essa juventude dessa geração zapiante, como alguns especialistas têm chamado, e são jovens que exigem de nós algumas mudanças. A perspectiva do modelo híbrido, ele contempla a nossa escola, primeiro porque recebemos jovens do Brasil inteiro, e já mereceria por isso um currículo híbrido,
na medida em que, claro, eles chegam de diferentes realidades de ensino fundamental. Mas também do ponto de vista da personalização e da singularidade de cada indivíduo, precisaríamos também contemplar cada jovem à sua maneira. Na verdade, quando a gente pensa em educação híbrida, a palavra tecnologia é que vem à nossa cabeça, mas a que deveria vir é diversificação mesmo. Como fazer para atender artesanalmente cada jovem que aqui chega ao longo de 3 anos. A tecnologia pode fazer parte até de um certo fetichismo, em prol aí de um inovacionismo, imaginar que colocando quadros digitais nas salas de aula, ou fazendo uso de algum tipo de tecnologia, você vai dar conta dessa hibridização, ou vai favorecer o aprendizado dos jovens. Não é bem por aí. A gente está falando, como eu disse, de diversificação metodológica. E é um trabalho difícil, porque os garotos, quando eles terminam o ensino fundamental, muitas das vezes eles estão acostumados às aulas clássicas expositivas. Ou seja, o próprio estudante, aí é uma provocação, e as famílias, eles vão tentar ver a qualidade na aula a partir da capacidade de comunicação do professor. Então, repara que o cenário que a gente tem é um tanto quanto desfavorável. Você avalia a qualidade de uma aula quando um sujeito sozinho fala muito bem, apresenta o seu conhecimento, e durante aquele tempo, 45 minutos, 1h30, ele mantém a atenção, no nosso caso de 15 estudantes, mas se nós falarmos aí de educação de maneira geral, poderíamos ter 30, 40 jovens. Primeiro que está para nascer o sujeito que hoje conseguiria a mágica de garantir a atenção de 40 estudantes, ou mesmo no nosso caso, de 15, sabendo que o smartphone guardado na mochila está apitando de notícias do mundo. Dificílimo. Mas ainda que o sujeito consiga essa façanha, de fato, para nós, essa não é necessariamente a melhor aula, a melhor metodologia. O que a gente tem feito esse ano na escola, e aí é um comunicado para os pais, mas também um pedido, que observem, que conversem com seus filhos e filhas, para verificar em que medida essa mudança está acontecendo aqui na sala de aula. Nós temos trazido o que nós chamamos de metodologias ativas de aprendizagem. Aulas baseadas em projetos, aulas baseadas em problemas. Tem uma mudança aí. Ao invés do professor apresentar um conteúdo, pedir que o jovem memorize, para depois ele começar o trabalho de articulação desse conhecimento e aplicação, é exatamente o oposto. O professor apresenta para o jovem um problema. E o jovem vai na sua memória para saber se tem ou não tem um repertório de resposta. Não tendo, trabalho de investigação. O jovem vai ter que pesquisar, para aí sim adquirir e poder articular um conhecimento inteiramente novo e aplicar o problema. E a parte mais maravilhosa do processo é que ele não fará sozinho. Esses trabalhos de resolução de problemas se dão a partir da coletividade. Então, o modo cooperativo e colaborativo é que vão aparecer com muita força. Se eu filmasse essa aula e filmasse uma aula tradicional, o leigo que assistisse essa aula de metodologia ativa diria, poxa, esse professor não atuou, não professorou em sala de aula. No entanto, só o olhar desatento, porque o olhar atento veria que o professor fez um grande trabalho prévio, elaborou um ótimo problema, mobilizou a turma ao redor desse problema, permitiu que na sala de aula ele fosse o mediador desse modo cooperativo e de fato estimulou fora da sala de aula, ou seja, invisível aos olhos daquela sala tradicional, que os jovens investigassem e obtivessem novo conhecimento para ser aplicado. Enfim, é um caminho, mas que exige uma desmontagem, uma desconstrução do que nós consideramos a aula perfeita. Essa era a provocação aí para que todos pudessem observar. E claro que a tiracolo, o Luciano vai trazer aqui, se vem de um lado um novo olhar sobre a escola e sobre os jovens, para nós é muito importante reconhecer que a nossa escola não está só na sala de aula. Por isso essa dobradinha, esse olhar atento precisa também aparecer na vida residencial. É muito importante isso, pegando aqui a deixa do André, esses espaços, que a gente chama de espaço praticado de educação dentro da nossa escola. Esses meninos esses estudantes moram dentro da escola, né, 24 horas por dia. Então a gente tem que ter cuidado para não escolarizar a vida desses meninos o tempo todo. A gente pode ter espaços, como eu falei, praticados, espaços não formais de educação, mas com intencionalidade de educação. Eu tive agora uma experiência muito
muito gratificante no final do mês de abril. Eu tive a oportunidade de ir numa escola residência nos Estados Unidos, em Andover, Boston, com cerca de 250 anos. Quer dizer, olha a experiência que a escola tem. E olhando com o meu ar de professor, com o meu olhar de responsável pela vida residencial, a gente começa a perceber a trajetória desses alunos numa escola tão experiente, né, nesse aspecto de residência, a trajetória desses alunos nesse aspecto da não escolarização. Eles têm as aulas formais durante o dia, eles constroem o seu currículo, eles constroem seu próprio itinerário, e além disso, a escola permeia entre eles ações não formais, mas recheadas de intencionalidade de educação. Eles fizeram eu presenciei uma sexta-feira de noite maravilhosa lá. Eles tinham no espaço maker da escola deles, eles tiveram uma madrugada, viraram uma madrugada de sexta para sábado na produção de um evento, de uma experiência, de uma construção, de uma tarefa que eles tinham lá. Não copiando, mas copiando. Nós também produzimos semana retrasada aqui, nós fizemos um final de semana muito interessante, que a gente fez um desafio maker. A gente teve cerca de 35 ou 40 estudantes nossos envolvidos durante todo o final de semana na construção de um videogame arcade com sucata tecnológica, né, com a orientação de professores de matemática, de física, de biologia. E esses meninos deram um banho. Sabe, a construção, meninos recém-chegados de primeira série, no manuseio, tanto que o André fala muito, tanto no high-tech, com a impressora 3D, com a máquina de plotagem, quanto no low-tech. A gente estava usando 3 espaços ao mesmo tempo, o laboratório, o espaço maker e a carpintaria, era meninos cortando, serrando compensado para construir uma caixa de madeira para botar o videogame. Isso aí dentro de um final de semana. Você fala para ele, você teve aula esse final de semana? Ele vai falar, não, aula nada, eles estavam construindo um videogame. Então, quer dizer, são espaços praticados de formação, né, sem a formalidade, mas com a intencionalidade. Né? Isso eu acho muito importante nessa ligação que a gente está fazendo da residência com o acadêmico. Né? Trazendo isso para dentro dessa escola que pulsa 24 horas por dia. É claro que nessa viagem a gente viu outras coisas também. Né? A gente discutiu questões de juventude, que a gente está discutindo aqui no Rio de Janeiro, na Escola SESC nesse momento, e tem questões que eles estão discutindo a mesma coisa lá nos Estados Unidos, uma escola com tanta experiência. Né? Questões de identidade de gênero, as questões de bullying, que a gente parou a escola tem umas 3 semanas para conversar sobre bullying no teatro da escola, um assunto que ferveu esse mês de abril, esse mês de maio, com uma série de não sei nem se é TV a cabo, de Netflix, né? Não sei como é que diz o nome disso. É Netflix. Agora, o que é isso? Não é TV a cabo, isso é um canal alternativo de TV, né? A gente já vê, está tão habituado já a ver. Então, quer dizer, uma coisa que pulsou e junto com esse surgimento desse assunto, a gente para toda a escola, trata sobre o tema, tutores tratam sobre o tema, RDs conversam sobre isso no outro espaço alternativo de formação, que são os dormitórios. Quer dizer, então é tudo mais ou menos interligado. Né? Então é isso, essa escola pulsa, essa escola vive a educação o tempo todo, e a gente tem que ter cuidado para a gente conseguir trilhar essas alternativas com esses meninos. Essa coisa que o Luciano está falando é interessante, porque um dado, quando ele voltou dessa viagem de Andover, alguns fenômenos, eles são mundiais. A digitalização no mundo é um fenômeno mundial, essa juventude tão diferenciada é um fenômeno mundial, e o que a gente pode dizer e assegurar é que dentro da Escola SESC, o que a gente tenta se colocar o tempo inteiro é na ponta desse debate. Não teremos soluções mágicas para os problemas, mas teremos aí todo o esforço para o enfrentamento. As mudanças que a escola precisa se colocar, elas hoje estão sendo colocadas aqui na escola e também numa escola de quase 250 anos. Como lidar com esses jovens, como atender as expectativas, como atender uma sociedade que muda tanto o tempo inteiro. E nós temos aqui algumas dessas pistas. Nós precisamos abandonar os velhos modelos. E eu estou insistindo nisso porque pode ser que o jovem chegue em casa depois desse primeiro trimestre e diga, poxa, o professor não deu aula. Não, peraí, calma, como assim? Não, ele estava na sala, mas ele botou um problema e falou assim, ó, resolvam. Foge muito do modelo clássico. Foge muito do modelo de passividade do estudante.
E num primeiro momento pode soar estranho. O que a gente precisa sempre, esse IPTV serve muito para isso, é repactuar a confiança. Acreditem que nós estamos realmente desenvolvendo um caminho que trilha a inovação, um caminho que trilha o que foge ao conservador e ao ortodoxo, por acreditar que essas mudanças elas estão surgindo hoje tardiamente, mas precisam surgir afinal para darmos conta, como eu falei, desses jovens tão especiais que temos numa geração formada por essa extraordinária idade mídia. Mas então, André, para completar esse assunto, então, eu acho importante agora chamar os coordenadores Com de série, certeza. né? Eles vêm aqui, Mara primeiro vem a Viante, Mara, orientação educacional. orientadora. Orientação educacional, primeiro vem conversar um pouquinho com vocês, depois Luiz, Gisele e Edi vem falar um pouquinho sobre as respectivas séries. Ok, pessoal, olha, um abraço. Um abraço para vocês. Tem? Pera um pouquinho, Então, peraí, vamos passar o microfone. É bom que a gente vai fazendo aqui no. Deixa eu É passar igual a aqui. reunião de paz, é assim. A gente vai mudando. Então, eu só queria. Eu sou fã, né? E eu só queria saber se essa metodologia ativa ela foi implantada só na primeira série ou se em todas as séries. Se inclusive no terceiro ano e como é que está funcionando por conta de eles estarem acostumados, né? Começou numa outra metodologia e chega agora e pega essa novidade toda, como é que está funcionando isso? Eu diria o seguinte, dando uma resposta aqui, né? Uma responsável aqui no Rio, mas aí vale para todos, né? Nós temos aí nos últimos 2 anos investido nessa implantação, não é exatamente uma mudança em 2017, apesar de verificarmos que em 2017 houve um esforço maior e talvez a concretização em uma etapa aí mais importante dessa mudança metodológica. Sim, ela acontece nas 3 séries, eu diria, claro, por questões aí de adaptação, a primeira série foi privilegiada por uma quantidade maior já dessa nova metodologia. A segunda série também em alguma boa proporção. E a terceira série também, apesar já do último ano de ensino médio. É engraçada a pergunta, porque das 3 séries, eu diria que foi na terceira série, a professora Edir daqui a pouco pode até voltar ao tema, já que surgiu interesse, de dizer que foram os jovens da terceira série os que mais estranharam. Mas estranharam por quê? Aí eu volto àquela ideia do que é o modelo de aula de qualidade. Aquela que o professor conduziu durante 40 minutos, como, diz lá o vídeo, a biblioteca monopólica, o único detentor do saber. E o jovem é acostumado a copiar. O professor fala, apresenta uma determinada verdade, de um determinado conceito, fenômeno, natural ou cultural, e o jovem copia. Muitas das vezes o aluno pede, professor, faz um resumo. Na matemática diriam, qual é a fórmula? Repara, a articulação e a aplicação foram abandonadas. A capacidade, aliás, de aplicar no mundo verdadeiro foi completamente abandonado. Semana que vem eu vou ser professor de matemática também, da segunda série esse ano, a gente vai aplicar falar de progressão aritmética, matéria de ensino médio curricular, num outro método também, de uma outra metodologia, que é a rotação por pares. Então a gente vai trabalhar estação por estação para falar um assunto tão tradicional, tão antigo, como progressão aritmética. Então, rotação por pares, que de novo, né, estimula o trabalho cooperativo e colaborativo em sala de aula. E o professor passa a ser o mediador. A gente tem usado um termo que em português ainda não tem exatamente a melhor tradução, mas em inglês é o learn designer. O professor ele deixa de ser um teacher, aquele que vai professorar o tempo inteiro. Ele, na verdade, é um mediador de aprendizagens. O termo não tem exatamente uma melhor tradução, mas é um desenhista de aprendizagens. Claro que seria até uma imprudência falar do desaparecimento dessa figura. O professor ele se faz muito necessário em sala de aula. Agora, os alunos, os mais velhos, costumam fazer alguma força de resistência, porque estão muito presos a um antigo modelo. E, de fato, para poder superar esse modelo, alguma outra força vai ter que ser colocada. A gente tem tido sucesso. Foi? Foi bom que a gente fez uma pergunta, deu para contextualizar a questão toda. Chamando aqui a Mara para apresentar o trabalho da orientação educacional. Se tiverem dúvidas, sintam-se à vontade. Daqui a pouco, Luciano e eu, nós podemos voltar e darmos continuidade. Mara.
Boa tarde, Brasil, boa tarde a todos presentes, né, todos que estão distantes nos assistindo. Gostaria de dizer que é uma oportunidade excelente de poder falar um pouco sobre o trabalho da orientação educacional. E o primeiro foco que eu gostaria assim, de abordar seria uma atividade que a orientação educacional faz na escola, como um aprimoramento do que já é feito pelos tutores. Como todos sabem, né, a gente tem aqui na escola os tutores que acompanham esses alunos. Eles são o elo de ligação entre a escola e a família, né? Então, esses tutores, eles conhecem muito bem os seus tutorandos, acompanham os tutorandos. Mas, muitas das vezes, nesse percurso acadêmico, acontece de verificar que esse aluno precisa de uma atenção especial. Certo? Uma atenção especial no sentido de como ele está lidando com o conhecimento, como ele está aprendendo, como ele está estudando. Então, normalmente, pela demanda da tutoria, pela demanda de coordenação, a orientação educacional, ela pode atuar dando mais um olhar apurado sobre esse jovem. Então, é muito importante estar falando nisso, porque quando a gente fala nisso, a gente fala de modalidade de aprendizagem. Então, era o assunto que eu queria trazer para vocês, porque, na verdade, as pessoas, de uma forma geral, e aí eu falo dos alunos, mas também de nós, adultos, né? A gente tem uma forma, cada um, muito peculiar de lidar com o conhecimento, com o mundo que nos rodeia, com as nossas relações, né? Então, cada um tem uma forma, uma modalidade. E com os jovens, que no caso esses tutores ou a coordenação sinta a necessidade de encaminhar para a orientação, para que a gente proporcione a esse jovem um espaço maior do que ele já tem com o tutor, do que ele já tem com a coordenação, para que ele aprofunde como ele está se defrontando com o conhecimento, como ele está se organizando nos estudos. Então, a gente possibilita com a orientação educacional espaços, normalmente são semanais, onde o aluno pode ter um tempo de refletir mais sobre como ele está se deparando com o mundo do conhecimento. E também com o mundo das relações, né? A gente sabe que a pessoa não é só a parte acadêmica, né? O ser humano. Ele tem também a sua parte afetiva, relacional, que também afeta, né? Imagina numa escola residência, onde as relações são muito intensas. Manhã, tarde, noite, né? Dias úteis, dias não úteis. Então, realmente, é muita atividade, muita força, muita intenção, muita força nessas relações, né? Então, o que acontece? Essa modalidade de aprendizagem, eu acho interessante estar falando sobre isso, e quando a gente tem esse olhar específico e permite ao aluno também um espaço para que ele pense sobre como ele está funcionando, né? A gente está trabalhando com o que a gente vem falando, que é a personalização, né? Que é o ato ou o efeito de personalizar, de tornar individual. Então, cada um se defronta com o conhecimento de uma forma. É claro que muitas vezes existe uma resistência natural, né? Às vezes o próprio aluno, ele, por exemplo, está com alguma dificuldade de, por exemplo, estudar a parte de textos, de humanas, ele sente essa dificuldade, mas, por exemplo, ele tem um caderno de resumo maravilhoso, tudo arrumado, tudo organizado, a matéria toda resumida, mas aí o que a gente faz nesse espaço? Será que essa forma está realmente sendo eficaz para que você consiga aprender? Será que você está resumindo de uma forma mecânica? Será que você está lendo parágrafo por parágrafo e está procurando entender o que esse parágrafo está dizendo? Você é capaz de repetir, ou de resumir, ou de falar alguma coisa acerca do que você está lendo? Então, existe uma série de atividades em que o aluno pode se debruçar e pensar um pouquinho mais como ele está aprendendo e como ele pode aprimorar. Às vezes ele faz uma coisa de forma mecânica há muitos anos no ensino fundamental. Se ele olhar de uma outra forma, ele pode aprender aquele conteúdo talvez mais rapidamente, talvez com mais facilidade. Então, esse é um trabalho assim, da orientação educacional que eu gostaria de estar dividindo com vocês e deixar assim, bem claro que os alunos têm essa possibilidade de ainda individualizar mais essa parte acadêmica deles. Tá? Bom, além disso, normalmente quando se fala em orientação educacional, as pessoas pensam logo na orientação profissional, né? E aí eu trouxe isso para vocês como reflexão, acho que vale a pena a gente estar pensando. A escola ela tem um movimento para esse trabalho de orientação profissional que não é de um profissional, de um setor,
Na verdade, a escola toda ela está envolvida nesse processo de orientação profissional. E vem desde a primeira série. E, além do mais, não é com a orientação educacional. A orientação educacional também participa, mas é com a cultura, é com a coordenação de série, com os tutores, todo mundo está envolvido nesse processo. Então, pensando assim, né, eu trouxe para refletir sobre a primeira série. A primeira série ela tem aos sábados o projeto social. Então, esse projeto social, ele se torna fundamental na escola, até porque a nossa lei de diretrizes e base da educação, ela aborda essa questão da prática social. Eu trouxe até um trechinho do artigo. Olha lá, o artigo 1º, segundo parágrafo, ele diz: a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Essa prática social, ela é nada menos do que, na verdade, a organização, né? E, no caso, o modo de funcionamento que tem a vida social. Quer dizer, como esse jovem vai ser inserido ou vai interagir com esse grupo social. Essa prática social, ela está prevista na nossa lei e ela está composta em todos os sábados, quando o jovem participa do projeto social da primeira série. Isso não deixa de ser lá a sementinha de uma orientação profissional na primeira série, e que ainda corresponde à nossa LDB, né? E nós temos também, na segunda série, né, a qualificação profissional aos sábados, que também é um complemento do trabalho de orientação profissional. Veja, todo esse trabalho feito com equipe de professores, com coordenadores, né? E aí eu peguei um outro trecho da nossa LDB, que eu acho que tem tudo a ver, né? Que é a educação, o dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, nessa qualificação para o trabalho, é justamente essa possibilidade que o jovem vai ter de verificar as suas habilidades, seus interesses, colocar isso em prática, executar, procurar fazer uma execução, executar tarefas de forma que ele tenha melhores resultados. Então, a orientação profissional, ela tem aí também na segunda série a semente dela, né? E aí, quando chega na terceira série, é interessante, né? Porque a terceira série é a proximidade do Enem. E é quando a gente pede aos nossos jovens, tão jovens, para escolherem, muitas vezes a gente diz, você está escolhendo, é para o resto da vida, né? E hoje a gente sabe que esse percurso, ele muda muito, pode mudar. É claro que o nosso trabalho todo, feito desde a primeira série, ele vem com o objetivo do jovem fazer a escolha mais assertiva dele, quando ele fizer, né, quando ele for chamado, fizer o SISU e tal, ele vai ter lá o espaço para poder optar pelo que ele quer fazer. Então, existe todo um preparo desde a primeira série, e na terceira nós damos continuidade para que ele, então, faça a escolha mais assertiva desse processo, né? Eu separei para a terceira série, focando, né, no artigo 37, que são os conteúdos curriculares. Vejam bem, os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Dentre elas, né, a do número 3 é a orientação para o trabalho. Então, na terceira série, muito interessante, porque a gente fez até um trabalho em conjunto com a coordenação, né, que foi um trabalho disparador, foi um disparador específico, porque depois de toda essa preparação do primeiro, né, de todos os sábados de projeto social, do segundo ano com a qualificação profissional, a gente chega no terceiro ano e a gente já pensa numa atitude, uma atitude mais específica. E foi isso que nós fizemos. A coordenadora de CLD, ela teve uma ideia muito legal da gente, num sábado, poder reunir esses alunos todos da terceira série e fazer um rodízio em 5 momentos. Então, esses momentos, 4 deles, se relacionam às áreas que o jovem aborda aqui na escola, né? Que é humanas, naturais, as exatas e linguagens. Obrigada, Di. E o que acontece? Além dessas 4 áreas, o jovem teria um contato também com a orientação educacional. Então, nesse sábado, eles
passaram, todos os alunos do terceiro ano, por todos esses momentos. Interessante falar para vocês que nessa parte das áreas, né, nesses 4 momentos, além de ter um profissional de licenciatura daquela área, ele tinha também egressos, que são alunos que estudaram aqui na escola, e que estão cursando faculdade naquela área. Então, eles puderam trocar um monte de experiências, assim, de perguntas, saber como é que é, né? Então, até quem é de fora do Rio pôde perguntar quais são as dificuldades do Rio, porque às vezes é um sonho, né? E que a gente vê que na realidade é muito complicado. Então, é muito bom eles terem contato com esses jovens. Sempre uma mediação dos professores que estavam presentes em cada área. E o 5º grupo seria o grupo que estava comigo, né? Porque, de uma forma geral, eles gostam de fazer esses testes que tem por aí na internet, fazem testes, vêm cheios de ideias, né? E isso é muito legal. Só que, assim, às vezes a gente não sabe bem quem está montando o teste, qual é a equipe. Então, a escola, ela organizou um teste com uma equipe especializada, né? É uma distribuidora de testes. E nós fizemos isso, aplicamos esse teste para os alunos e, dali, eles puderam ratificar ou, muitas das vezes, de acordo com o resultado, ficar assim na dúvida do resultado. Pode ter até acontecido, né? E nós fizemos um levantamento disso, dessas dúvidas que surgiram. Para vocês terem ideia, nesse disparador específico, que foi o Sábado das Profissões, nós fizemos o seguinte, nós temos um resultado de 75% dos alunos do terceiro ano, da terceira série, né, estarem decididos ou quase decididos na profissão que eles vão seguir. Eu acredito que isso se dê por todo o trabalho que vem feito desde o primeiro ano, né? Ele já está muito contextualizado com tudo, já verificou suas habilidades, suas competências, ele está exercitando isso a todo momento aqui na escola. Bom, então 75%, porque foi feito esse levantamento nesse sábado, né? Além de aplicar o teste, a gente fez esse levantamento, e 75% decidido já, ou quase decidido. Pra vocês terem uma ideia, 13%, mais ou menos isso, relatou que não está decidido, mas sabe que isso é um processo e que ele não está temeroso em relação a isso. Bom, né? E aí nós temos um grupo de uns 12% que falou o seguinte, que não está decidido e que precisa de ajuda. Certo? É um número bem pequeno em relação à quantidade que se tem. E hoje a gente faz individualmente, de forma personalizada, para esses jovens que estão nos procurando, que fazem parte desse grupo pequeno, que ainda está indeciso e precisa de um auxílio, aí a gente faz um trabalho individualizado. Certo? Mas é muito interessante verificar esse movimento deles, né? E verificar o quanto de trabalho que a escola vem fazendo nas outras séries colabora para que esse jovem esteja mais seguro do que ele vai escolher na profissão, no futuro dele. Aí vem, né, a partir desse Sábado das Profissões, então, proposta de acompanhamento personalizado com os alunos que estão com dúvida do que eles vão seguir. Vocês acharam interessante? Bonito, né? Primeiro, segundo, terceiro, todas as séries envolvidas nessa questão. E é uma questão que faz parte da nossa lei, é muito importante que a escola toque nesse assunto, não só importante como fundamental. Né? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Quer aproveitar? Oi, minha dúvida agora no final é se esse Sábado das Profissões se participam também os alunos do segundo ano, primeiro. Porque eu tinha entendido que era só o terceiro ano. Só o terceiro mesmo. O que eu falo assim do processo que participam todos os alunos é todos os sábados da primeira série no projeto social, todos os sábados da qualificação, né? Do segundo ano da qualificação profissional. E a terceira série nesse Sábado das Profissões e agora nesse acompanhamento mais personalizado. Entendi. Entendeu? Então, acho que todo o trabalho da escola, o que é importante, né? O trabalho de orientação profissional, ele não está numa série com uma pessoa, ele está com o grupo todo. E vale a pena ressaltar para vocês que na terceira série, né, eles têm uma atividade que é o jovem praticante. Então, o jovem praticante, os jovens, eles atuam nos setores da escola, eles mandam currículo, né? E, além do currículo, eles fazem uma ficha,
falando sobre o que eles esperam, quais são as qualidades que eles têm, então eles se prontificam a atuar, né, em setores da escola. E aí, nesses setores da escola, eles desenvolvem atividades com supervisão de chefe de setores, e é uma experiência fantástica. E mais do que essa, são os alunos que ficam mais tempo realizando essas atividades de jovem praticante, eles têm ainda uma observação a nível de trabalho voluntário, de atividade voluntária no ensino médio. Então, quer dizer, é bem focado, né, para essa atividade, para essa decisão profissional deles. Eu acho que isso aí enriquece muito essa dúvida que grande parte dos jovens tem hoje em dia. Tá? Foi um prazer poder estar aqui e falar rapidamente para vocês desses 2 pontos aí da orientação educacional. E gostaria de chamar aqui os coordenadores, né, da primeira série Luiz Fernando, segunda série a Gisele e terceira série Edir, para dar continuidade à conferência, tá bom? Tudo de bom. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse IPTV, com os responsáveis aqui nessa sala e também com tantos responsáveis em tantas salas aí espalhadas pelo país. Essas eram umas fotos da Mara ainda, né? Bom, eu sou Luiz Fernando, eu sou coordenador da turma 2017-2019. Alguns regionais já me conhecem, porque concluí a coordenação do ano passado, da turma que se formou no ano passado. E muitos familiares também já me conhecem, porque estivemos juntos no receptivo desse ano. Eu tenho algumas questões para tratar sobre a primeira série, dos aspectos vividos nesse primeiro trimestre e de algumas coisas ainda por realizar. Vou tentar ser breve, sem suprimir nenhuma informação, mas para que tenhamos aqui todos uma fala dividida e consigamos também deixar um tempo adequado para perguntas, porque trata-se de um momento muito rico de interação. Bom, algumas questões do primeiro trimestre em relação à primeira série. Primeiro, a questão ligada à adaptação ao modelo residencial, é claro. Viver longe da família é sempre um desafio, e de repente chegar numa escola como a nossa e dividir quarto com jovens que eles não conheciam antes, de outros estados, de outras realidades, enfim, com tantos contextos diferentes. Cuidar da própria roupa, cuidar da arrumação, tudo isso é muito novo para um jovem de primeira série. E, é claro, corresponder às expectativas em relação aos horários e em relação à construção de algo que é extremamente importante para a primeira série, mas para toda a juventude de modo geral, que é a construção da autonomia. Então, esses são grandes desafios vividos pela primeira série logo nos primeiros meses, sobretudo nas primeiras semanas, mas os desafios ainda persistem um pouco nos primeiros meses. Os tutores e os RDs, claro, a coordenação, a orientação educacional, buscam um acompanhamento muito detido, e isso tem gerado um resultado muito positivo. Eu poderia dizer que o acompanhamento, esse processo de adaptação ao modelo residencial da primeira série tem sido bastante satisfatório. Nós estamos muito felizes com o tanto que esses jovens estão se sentindo seguros na experimentação, na experiência de uma escola como a nossa. Uma outra questão importante no primeiro trimestre da primeira série é a adaptação ao ritmo acadêmico. Bom, são muitos os jovens vindos do ensino fundamental, e eu digo isso porque alguns vinham mesmo do ensino médio, já tinham cursado a primeira série do ensino médio, mas muitos da rede particular, muitos mesmo da rede pública, ao redor desse Brasil todo, com uma realidade de ensino fundamental e médio tão diversificada. Então, esses jovens chegam aqui em pontos muito distintos, e essa adaptação ao ritmo acadêmico do ensino médio, numa escola como a nossa, é também um grande desafio nesse primeiro momento para os jovens. Por conta das lacunas de aprendizagem que muitos trazem, e isso é absolutamente normal, nós estamos acostumados a lidar com esse tipo de
de dificuldade, estamos prontos para oferecer o que há de melhor para esses jovens. O próprio ritmo da escola, afinal de contas são muitas aulas, muitos compromissos, mas também, como bem disse o André aqui, aproximar-se de repente de novas metodologias de aprendizagem que não fizeram parte do histórico de ensino desses jovens. E também passa a ser um grande desafio. E também vale dizer, de modo muito satisfatório, a primeira série tem evoluído muito bem em relação a esse desafio, também com o apoio dos coordenadores, dos tutores, da própria Mara, orientadora educacional. Uma outra questão que a gente fica sempre atento é as armadilhas de sociabilidade. Eu explico o que eu estou chamando de armadilhas de sociabilidade. Essa escola é uma escola de múltiplos estímulos. De repente, eles fazem muitos amigos, estão longe das famílias, e tem atividades de lazer, portanto também que se estuda, atividades de final de semana. Então é importante que esses jovens nunca percam de vista o que é que eles vieram fazer aqui. Todos esses estímulos e todas as questões de sociabilidade são fundamentais, muito importantes, mas eles precisam garantir o foco nos estudos o tempo todo. Então, na primeira série, é um eterno relembrar dessas atividades acadêmicas, que são as atividades que dão base a essa instituição. Afinal de contas, não é uma casa que por acaso funciona uma escola, na verdade, o contrário disso, é uma escola que por acaso também é nossa casa. E aí, por conta disso tudo, eu gostaria de reforçar e solicitar aí a parceria com as famílias. Isso é muito importante de ser dito, parece que a gente está batendo de novo numa mesma tecla, mas essa tecla é muito, muito especial para todos nós. Acompanhe o percurso de seus filhos, acompanhe a trajetória, para muito além dos boletins e dos relatórios, que por sinal já começam a ser enviados pela instituição. Acompanhem, façam contato com a instituição, com os tutores. Os alunos já têm, na primeira série, já receberam o acesso ao portal acadêmico para acompanhamento dessas notas. O login é a matrícula do aluno com ponto, e a senha também já está de posse do aluno, os tutores passaram, os tutores já estão entrando em contato com as famílias também para passar essas senhas personalizadas. Então, se por acaso ainda não entrarem em contato, eles entrarão, e as famílias também sintam-se sempre à vontade para fazer esses contatos, se anteciparem a isso no contato com os tutores. Para além disso, nós vivemos o conselho de classe, todas as séries passaram por conselho de classe. A primeira série foi no dia 25 de maio. Essa foto é uma foto do que a gente chama de EPA, Encontro de Professores e Alunos, que antecede o conselho de classe, e é um momento de troca, em que os representantes de turma abrem um diálogo com seus professores, essa é a equipe de ciências humanas, e eles vão traçar aí estratégias de ajustes de rota, sempre em diálogo, sempre em parceria. Bom, no conselho de classe, enfim, no dia 25 de maio, nós fizemos análise dos resultados e observamos muito de perto alguns casos de resultados abaixo do esperado, abaixo das médias, tomando cuidado para aquele clássico efeito de bola de neve. Se o jovem está abaixo do esperado e não busca recuperação, ele vai acabar acumulando problemas e depois, no final do ano, fica difícil de correr atrás e de recuperar conteúdos e habilidades e, portanto, resultados ao longo do ano. Então, é importante que esses jovens estejam acompanhados desde o primeiro minuto a cada avaliação, e nós fizemos isso não só no conselho de classe, mas vimos fazendo antes, em cada reunião. No conselho de classe a gente teve um panorama geral, fizemos essas análises, construímos a partir disso estratégias personalizadas para esses jovens. Então, os jovens que apareceram no conselho de classe ganham estratégias personalizadas de atendimento, de recuperação, junto às equipes das várias áreas do conhecimento. Mas mesmo aqueles jovens que não apareceram no conselho de classe, porque afinal de contas era apenas uma nota abaixo da média, nada a rigor muito preocupante, também esses jovens estão encaminhados aos processos personalizados de atendimento e recuperação. Então é um olhar muito atento para cada um
desses estudantes. E nós faremos contatos pós-COC. Nós faremos ligação para algumas famílias, para reforçar, então, esses laços, para reforçar esses vínculos, alinhar algumas questões que precisamos alinhar do ponto de vista da construção do percurso desse jovem. Às vezes isso, por exemplo, pode ser uma avaliação do corpo de professores, o resultado de determinado jovem foi aquém do esperado, porque o jovem não garantiu o compromisso necessário em algumas avaliações, em algumas etapas de estudo. Então, todos esses dados colhidos no conselho de classe serão compartilhados com as famílias para as quais faremos esses contatos pós-COC. Muitos dados seguirão nos relatórios, mas para algumas famílias em específico nós faremos essa ligação telefônica, eu, Mara, o tutor, para a gente poder alinhar aí um caminho de acompanhamento. Garantindo, portanto, que o jovem tenha as melhores condições para retomar o crescimento acadêmico, caso ele esteja aí prejudicado, né? Bom, trabalho de campo, nós sabemos o quanto é importante que os jovens, para além da sala de aula, busquem a construção do conhecimento em outros espaços, analisando o espaço, observando, fazendo coleta de materiais, análises, e a primeira série faz isso, todas as séries fazem, a primeira série faz, a primeira etapa foi em abril, nós começamos no Parque Estadual da Pedra Branca, buscamos a nascente do rio Arroio Fundo, que é o rio que passa em frente à escola, depois de cruzar tantas comunidades e de passar por um processo de degradação urbana muito expressivo. Os jovens vão até a nascente do rio e vão acompanhando o percurso do rio. Eles fazem coleta em 6 pontos diferentes, observando, portanto, uma série de dados, tanto da física, quanto da química, quanto da biologia. Fazem entrevistas com essas pessoas na comunidade ribeirinha. E aí vão construindo um conhecimento in loco, saindo, portanto, do espaço da sala de aula. Em maio, nós fizemos uma visita ao Complexo Lagunar, na Lagoa de Marapendi. É a foto que está ali, uma foto belíssima, onde podemos estudar esse complexo hídrico, questões de mangue, fauna, flora. Imagina o que seria isso numa foto como essa. Diante dos nossos olhos, a gente tem essa grande sala de aula, né? Esse sistema como uma grande sala de aula. Foi espetacular. E em setembro a gente conclui o trabalho de campo, indo ao Museu Arqueológico de Itaipu, estudando umas questões de sambaqui. Na verdade, o trabalho é muito maior, tem o desafio de ciências, a gente também realiza na praia de Itaipu. E esse é o grande percurso de campo da primeira série. Eu queria aproveitar, já que eu estou falando de trabalho de campo, solicitar que agora nas férias os estudantes de primeira série já tomem a vacina da febre amarela. É uma vacina que tem a duração aí de 10 anos e vai ser muito importante essa vacina para os estudos de campo de outras séries. Então fica aqui a solicitação para realizar essa vacinação durante as férias. No sábado, os jovens passam pelo projeto de pesquisa em ação, é uma introdução ao mundo da pesquisa. Isso é absolutamente inovador, não existe da maneira como é produzida, como é construída e realizado aqui na Escola SESC, não existe outra instituição. Os jovens passam por disciplinas, a cada fase, são 4 fases ao longo do ano, eles estão concluindo a segunda fase agora. Cada fase são 6 disciplinas, e com isso a gente deseja que os jovens tenham uma formação para o mundo da pesquisa bastante sólida, para que eles, ao ingressarem na universidade, por exemplo, não sejam lançados ao universo da pesquisa sem ter com isso passado por toda essa iniciação e por todo esse amadurecimento no mundo da investigação. Então é uma tarefa que temos muito prazer em realizar e é a menina dos olhos da primeira série, eu diria. A Mara falou do projeto social. No sábado nós temos o programa Pesquisa em Ação e no horário seguinte o projeto social. Então o sábado fica dividido dessa maneira. Quando nós fechamos a primeira fase, nós fizemos encontro com ex-alunos, hoje atuais pesquisadores universitários. Também foi um momento importante para garantir que os jovens se sintam estimulados no universo da pesquisa. E agora, no fechamento da segunda fase, nós vamos ao Museu do Pontal fazer
uma aula também externa, e teremos o nosso terceiro simpósio de pesquisa, em que receberemos pesquisadores, 6 pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, e os alunos passam a experimentar essa estrutura de simpósio de pesquisa já na primeira série, o que é muito, muito especial. E aí a gente está chegando nas férias, eu quero deixar alguns recados. Questão sobre dados de traslado, por favor, entrem no site da escola, no menu Pais, Traslado, vocês conseguem fazer o informe desses dados. Lembrando que a saída é realizada nos dias 8 e 9 de julho, e a escola se responsabiliza por esse traslado até aeroportos e rodoviária. Solicitamos que a passagem seja ali entre 8 da manhã e 9 da noite. E o retorno dos jovens, depois das férias, 31 de julho e 1º de agosto, e solicitamos que o horário de retorno de desembarque seja entre 7 da manhã e 8h30 da noite. E aí vale dizer isso, alguns pais encontram uma passagem num dia diferente, num horário diferente, porque ela está um pouquinho mais barato. Talvez não valha a pena, porque fica fora do calendário de traslado da instituição, o jovem vai ter que arcar com táxi numa cidade complexa como a nossa, com toda a complexidade de uma grande metrópole, do ponto de vista da segurança ao trânsito, enfim, e às vezes o barato sai caro. Então, a gente solicita, se possível, por favor, ficar dentro aí do calendário. E essa é uma informação para todas as séries, na verdade, ficar dentro do calendário de traslado da instituição. Se alguma família que não conheça bem o Rio de Janeiro, não sabe, meu Deus, aqui tem uma passagem para o aeroporto Santos Dumont e outra para o Galeão, dê preferência sempre ao Galeão. Nas férias também eu gostaria de solicitar aos responsáveis de primeira série que consigam garantir para os seus filhos uma manutenção de estudos durante o período de férias. São 3 longas semanas e é importante que eles não desaqueçam essa atividade acadêmica, continuem suas leituras, continuem suas atividades. É claro que eles vão curtir a família, vão curtir os amigos, vão descansar, porque tudo isso é merecido, recarregar as baterias, mas é importante que eles não desaqueçam não apenas o ritmo de estudos, mas também a manutenção do processo de construção da autonomia. É muito comum que o jovem chegue em casa e aí a família... eu vou fazer a sua comidinha, eu vou fazer aqui lavar a sua roupa. Ajudem os jovens a continuar construindo esse processo de autonomia. Porque a autonomia é mesmo uma construção e ela atrofia. Então é importante que as famílias também estejam atentas na garantia desse processo de construção. Vou passar agora a palavra... Tá fechado o seu. Alguma pergunta primeira série? Talvez seja melhor fazer pergunta ao final. Melhor. A gente faz as perguntas ao final. Eu passo agora a palavra à professora Gisele, coordenadora da 2ª série. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Como o Luiz me apresentou, para quem não me conhece, meu nome é Gisele, sou coordenadora da 2ª série. E é muito emocionante ouvir o Luiz falando. Não sabia que ia ficar tão emocionada com isso, porque passou um filme na minha cabeça, né? Eu desenvolvi esses trabalhos foram desenvolvidos pelo nosso grupo de primeira série, e agora estão amadurecidos na 2ª série, né? Então, os pais de primeira também devem estar passando um filme, né? De tudo que eles viveram, de tudo que eles contaram nas férias, né? Alguns pais me ligaram falando, Gisele, ele não aguenta mais, ele quer desenvolver a pesquisa no ano que vem, não sei o quê. Eu falei, calma, já tá virando o ano. E aí começou 2017, o aluno super empolgado com o seu projeto de pesquisa. E aí eu escuto o Luiz falando desse início da pesquisa, né? Como é interessante isso, né? Então, realmente muito bom. E eu gostaria de chamar a atenção, já no início da minha fala, para 2 coisas, né? Primeiro, uma coisa que o André falou sobre a nossa formação de educadores, né? Que acontece todo mês de fevereiro.
Então, visitem o site da escola, que é o www.escolasesc.com.br. Lá tem o material que foi usado nessa formação de professores. Então, vale a pena dar uma olhadinha o que a gente está trabalhando, o que a gente está desenvolvendo. Outra coisa também que alguns pais me pediram é sobre... eu gostaria de saber, Gisele, sobre o que meu filho está estudando em química, em física, em biologia. Eu não tenho esse acompanhamento. Então, lá no site, nós temos o catálogo acadêmico de 2017. Então, foi o livro que nós fizemos com todas as disciplinas que são trabalhadas nas 3 séries, todo o currículo diversificado, que agora a gente chama de hackeado. Então, está tudo descrito lá, os módulos da pesquisa, qualificação profissional, está tudo descrito no nosso catálogo acadêmico. Então, vale a pena também, aumenta até o diálogo em família, né, o repertório. Você já sabe o que ele viu, já tem uma ideia do que ele está estudando. Então, é interessante consultar o site, né? Vai buscando. Teve até uma mãe que falou assim para mim, Gisele, eu sempre olho esse site, nunca vi que tinha um catálogo acadêmico. Falei, procura com cuidado, tá lá no finalzinho, tem o catálogo e tem a nossa formação de fevereiro, tá bom? Então, só um alerta. Assim como o Luiz fez, eu também gostaria de falar um pouquinho sobre o primeiro trimestre da 2ª série. Então, foi um trimestre que eu posso dizer intenso, de muito estudo, de muito trabalho, de muitas dificuldades. Os alunos, quando a mãe perguntou sobre a 3ª série, né, se adaptando às novas metodologias, na 2ª série nós também temos um processo de adaptação em curso. E o aluno que eu tenho no final do primeiro trimestre já é um aluno muito mais autônomo, muito mais organizado em seus estudos do que eu tinha no início do primeiro trimestre. Então, o aluno realmente, em 3 meses, eles conseguiram se desenvolver bastante, né? E eu digo que o aluno, ele tem um processo de adaptação na 1ª série e na 2ª série é outro processo de adaptação. Não é mais uma adaptação aos espaços, aos professores, mas sim ao volume de conteúdos, à exigência que dobra, agora as expectativas da família, as expectativas do próprio aluno. Então, muitas vezes o aluno não chegou a fazer a prova, mas já está ansioso, já está chorando, porque ele está se cobrando muito. Então, nós temos todo um outro lado da 2ª série, que agora é a cobrança por parte dos alunos, cobrança de bons resultados, cobrança de adaptação, de trabalho em equipe. Agora eles ficam mais perfeccionistas, mais exigentes com o colega também. Então, esse processo todo de adaptação foi um processo que foi passado realmente pelos nossos estudantes no primeiro trimestre. Mas vejo com bons olhos a evolução deles, tá? Estão indo muito bem. E em maio, um pouquinho antes do conselho de classe, como o Luiz falou, nós tivemos um encontro entre os alunos representantes de turma e os professores, né? Que é o encontro de professores e alunos. E durante esse encontro, os alunos representantes, e eu posso dizer que nós tivemos uma renovação desses representantes, eu tenho novos alunos representando suas turmas, então o processo de formação de líderes juvenis, está em pleno andamento. Então eles podem se colocar nas áreas do conhecimento, então eles discutem metodologia com os professores, eles falam sobre objetivos de aula, eles dão sugestões, fazem elogios. É interessante até as sugestões, às vezes eles trazem de uma área para outra. A outra área trabalha assim, é uma ideia, e o professor, que bom, vamos trabalhar então assim também. Então é um momento muito rico de troca. E logo depois desse encontro que nós temos entre professores e alunos, nós temos o nosso conselho de classe. Então o conselho de classe aconteceu no final de maio, e a partir desse conselho de classe, pode passar, nós tivemos também a análise dos resultados, bem parecido com o que aconteceu na 1ª série. A gente mantém uma estrutura única e, através dessa análise de resultados, nós detectamos que 85% da 2ª série conseguiu a média geral, tirando a média entre todas as disciplinas, conseguiu média superior a 7. Nós temos 15% dos alunos que conseguiram média geral abaixo de 7. Mas desses 15%, metade, a nota média está entre 6,5 e 6,9. Então, eu posso dizer que eles têm um processo de recuperação para acontecer, e no processo de recuperação, nos horários de atendimento, nós temos professores das 3 séries atendendo alunos. Então, o aluno não foi bem com uma metodologia, quero ver outra. A gente estimula as estratégias personalizadas. Então, essas estratégias são discutidas também em conselho de classe. Como atingir aquele aluno específico com aquelas dificuldades específicas. Então, as recuperações, as metodologias empregadas nas recuperações, nos atendimentos, são diferenciadas. São diferentes daquelas que a gente tem na sala de aula. Então, nós temos também o processo de aula invertida, de
aprendizagem através do problema, acontecendo nas recuperações, acontecendo nos atendimentos, mas de maneira distinta do que acontece na sala de aula, para que o aluno possa fazer também um outro percurso ali na sua aprendizagem, né? Como o Luiz falou, eu também vou realizar alguns telefonemas para algumas famílias, principalmente dos alunos que não atingiram média em mais de 1, 2, 3 disciplinas. Então, eu também vou realizar em companhia da Mara, né, que é a nossa orientadora educacional, o tutor do aluno sempre presente e o próprio aluno. Então, a gente realiza esses telefonemas para a família e eles são muito importantes, porque naquele momento do telefonema, às vezes o aluno se emociona, a família se emociona, a gente reforça laços, a gente traz de volta a responsabilidade da família, junto com a escola, no crescimento daquele indivíduo, né? E é interessante que o aluno se vê numa rede, né? Uma rede de proteção também, se sente seguro e avança. Então, a gente vê um avanço muito grande depois do primeiro trimestre. Então, já vi isso em outras séries, em outros anos, na segunda série, e eu acredito que vai acontecer com a nossa também, nesses alunos com maiores dificuldades. Após os primeiros 2 meses, um pouquinho antes de terminar o trimestre, os nossos alunos de segunda série, eles já estavam procurando por atendimentos. E aí é muito interessante, é muito bom trabalhar com esses alunos, com esses estudantes tão interessados, porque eu já tenho alunos nos atendimentos procurando atendimento para revisar conteúdos de primeira série, para se aprofundar nos conteúdos que eles estão vendo em sala nesse trimestre, e para estudar já para o vestibular seriado, já trazem questão de alguns vestibulares específicos. Então, alguns professores me procuraram e falaram, Gisele, eles já estão trazendo questão. Eu falei, que bom que eles estão se interessando em aprofundar, em usar o horário de atendimento do professor para estudar também. Então, eu estou muito satisfeita. E uma prova dessa motivação dos alunos, essa vontade de crescer, de aprender, é a pesquisa, né? Você pode até passar, o Luiz está passando, o pesquisa em ação na segunda série. Então, o Luiz falou um pouquinho do letramento científico na primeira série, e na segunda série, nós dividimos didaticamente em 4 etapas o processo de pesquisa. Eu tenho alunos já nos seus grupos de pesquisa, vou explicar para os pais de primeira que ainda não sabem como funciona também, né? Nós já temos os alunos, no final da primeira série, eles montam os seus projetos de pesquisa e convidam um professor, que a gente vai chamar de professor orientador. E aí nós temos agora na segunda série 36 grupos de pesquisa com 36 professores orientadores trabalhando em suas pesquisas. Então nós dividimos a pesquisa em 4 etapas. A primeira etapa, o estado da arte, que seria a revisão bibliográfica, a volta ao objeto de pesquisa, o recorte desse objeto. Às vezes a gente muda o rumo, aí eles começam a pesquisar, o tema era um, muda para outro. Então o professor ele vai orientando o aluno nesse processo também. Depois vem o estudo e consolidação dos métodos de pesquisa. Eles estão exatamente nessa etapa, entre a consolidação dos métodos e a pesquisa em campo, que é o próprio desenvolvimento da pesquisa. Então, eles vão sair em campo, vão fazer questionários, às vezes fora da escola. Já tenho várias visitas ao FRJ agendadas, que eles vão procurar outros pesquisadores, para fazer. Eles querem sempre buscar o especialista, né, para entender aquilo melhor. E é interessante a proatividade dos nossos alunos, que eles leem o artigo e não se contentam com o artigo. Eles querem entrar em contato com o pesquisador que escreveu aquele artigo para discutir o que ele escreveu. Então, assim, a gente dá corda e depois é interessante ver acontecendo, né? Então, eles sempre nos surpreendem. Então, essa segunda série está me surpreendendo muito. Já na primeira etapa do estado da arte, eles já queriam sair em campo. Então, eu segurei um pouquinho, eu falei, calma, pesquisa mais, vamos ler mais artigo. E no final, eles têm a comunicação da pesquisa, que acontece no formato de fórum científico, vai acontecer lá no início de novembro. Então, eles apresentam um paper escrito e apresentam também uma comunicação oral. E essa comunicação oral, os alunos de segunda série apresentam a sua pesquisa que foi desenvolvida para os alunos de primeira, que estão terminando de montar seu projeto, e para os alunos de terceira, que já viveram aquela experiência. Então, é um momento muito rico, também de troca, né? Além dessa inserção no mundo da pesquisa, nós temos também o que a Mara conversou um pouquinho com vocês sobre a inserção no mundo do trabalho, né? A gente apresenta para o aluno o mundo do trabalho. Então, agora eu vou dar a visão da coordenação. A Mara deu da orientação, eu vou falar um pouquinho na visão da coordenação, né? Então, nós temos uma organização muito grande aos sábados. Ano passado era o letramento científico, esse ano a qualificação profissional. Ela é um horário estendido aos sábados, então ela funciona. Vai de 8 da manhã até as 13h30 da tarde. Então, são 5 horas de pesquisa, com intervalo ali no meio de meia hora. Então,
mais tempo pesquisando, e eu posso dizer que essa qualificação profissional, ela dialoga com o nosso projeto pedagógico-cultural, que fala não só da formação acadêmica do jovem, cultural, mas fala também de outro tipo de formação, que é aquela formação com o objetivo daquele jovem sair inserido na sociedade, discutir questões realmente atuais da sociedade. Né? Essa educação para o mundo do trabalho, ela vai acontecer também desenvolvendo o empreendedorismo juvenil e a inovação. Então, às vezes a gente pensa, mas como assim empreendedorismo juvenil, né? Realmente nós estimulamos que o aluno seja responsável por todo o processo de aprendizagem também. Então ele é protagonista, ele é responsável. A atitude investigativa desenvolvida na pesquisa vai ser aplicada agora no mundo do trabalho. Então ele vai pesquisar sobre as profissões, ele vai ter acesso a profissionais da área. Então nós temos alguns cursos de qualificação profissional, são eles monitoria ambiental, monitoria de lazer e recreação, assistente de mídia, produção cultural e automação e robótica, que o nome oficial é desenvolvedor de soluções para automação. Então, nós dividimos esses cursos em 2 eixos, um eixo técnico-científico e o eixo cultural. Então, quais são os cursos do eixo técnico-científico? O desenvolvedor de soluções para automação e a monitoria ambiental, ficam no eixo técnico-científico. Enquanto o eixo cultural eu tenho monitoria de lazer e recreação, o assistente de mídia, que é um curso novo, é o primeiro ano desse curso aqui na nossa escola, total sucesso, posso dizer para vocês que está um sucesso esse curso, e produção cultural. Então esses cursos, eles têm a sua própria identidade dentro dos seus eixos, mas eles também dialogam entre si. Então, o eixo geral do primeiro trimestre foi sustentabilidade. Então, todos os cursos trabalharam com esse tema central, que era a sustentabilidade. Então, para vocês para dar um exemplo, né, eu sou da área de química, então, claro que eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, enquanto a gente está realizando aqui o IPTV, os alunos da 2ª série estão tendo uma palestra sobre arborização urbana. E no sábado eles vão ter atividades desenvolvidas pelo curso de monitoria ambiental, que vai promover oficinas, e essas oficinas vão ser oferecidas para os outros alunos sobre monitoria ambiental, com a base na discussão de ecologia e de sustentabilidade. Aí você vai dizer assim, Gisele, mas o que tem a ver com assistente de mídia? A monitoria ambiental encomendou, para o Dia Mundial do Meio Ambiente, encomendou uma campanha para o curso de assistente de mídia que falasse de sustentabilidade, que falasse dos problemas ambientais e tudo mais, que mobilizasse a conscientização acerca desses temas, né? E o que aconteceu? A produção cultural entrou, tirando as fotos, documentando todo o processo, documentando o nosso campus. O assistente de mídia desenvolveu as campanhas publicitárias. Eu assisti ao concurso das campanhas publicitárias, foram feitos em duplas. Então nós tivemos 20 campanhas publicitárias, que são 40 alunos de assistente de mídia. Tivemos os campeões, né? As campeãs, né? Que eu digo, a vitória das meninas, né? A aluna Gabriela e a aluna Karine ganharam o primeiro lugar e a campanha delas está sendo vinculada hoje na nossa escola, então estão colando os cartazes sobre a campanha publicitária que eles fizeram de conscientização ambiental. Então, assim, foram 3 cursos dialogando, né? E é muito emocionante dizer isso, porque você vê realmente os meninos empolgados, fazendo o melhor deles, alguns opinando. Então, um fazia a campanha e o outro via a campanha do outro. Não, olha só, você pode melhorar nisso. Então, eles esqueceram que aquilo ali era uma pequena competição, né? Queriam contribuir, queriam desenvolver melhor aquilo. Além disso, só para fechar esse tema de qualificação profissional, eu recebi alguns telefonemas de alguns pais que elogiaram muito o primeiro workshop do mundo do trabalho, que aconteceu no mês de abril. Esse workshop nós tivemos, na verdade, foram temas ligados a antes do aluno entrar no mundo do trabalho, né? Então, foram entrevistas, eu anotei aqui, cadê? Primeiro workshop. Curso para elaboração de currículo, dinâmica de grupo, preparação para entrevista e técnicas para falar em público. Esse foi o primeiro workshop. O segundo workshop vai acontecer no 2º semestre. E nesse 2º semestre, agora nós vamos discutir com eles, vamos dar alguns cursos para eles entenderem como é dentro do trabalho. Então, as relações dentro do trabalho, a ética no trabalho. Então, vamos avançar um pouquinho nessas discussões. Também no 2º semestre, nós vamos ter a Feira das Profissões, que aí entra junto com a orientação educacional para desenvolver essa feira. E no final, os alunos de assistentes de mídia
e de produção cultural, automação, monitoria ambiental e de lazer, de todos os cursos vão apresentar oficinas para os alunos de primeira série. Isso aconteceu no ano passado e foi um sucesso. Foi a primeira vez que nós fizemos isso e a primeira vez que nós realizamos as inscrições no ano anterior. Então, ano passado, nós fizemos todas as inscrições da qualificação profissional. Com isso, foi possível aumentar o número de vagas para alguns cursos, a oferta de vagas em alguns cursos, e todos os alunos ficaram nos cursos que foram escolhidos. Então, no primeiro trimestre, nenhum aluno pediu para trocar de curso de qualificação profissional, o que mostra que foi um sucesso esse processo de inscrição. Tá? Pode passar mais um, que já estou acabando? Muito bem. Para finalizar a minha fala, eu gostaria de falar sobre o trabalho de campo. Oi? Por quê? O que houve? O dele não estourou não, né, gente? O dele não estourou. Eu tô bem, poxa. Gente, por que eu falo? Isso aqui é um exercício para mim. Eu tenho que treinar. Antes eu treino, porque eu falo muito. Eu quero. Só o projeto de pesquisa eu bati em tempo recorde. Para quem me ouviu ano passado, é tempo recorde, né? Falar da pesquisa. Isso aqui, gente, é nossa vida também, né? Então, é um momento que a gente tem para apresentar para vocês, né? Bem, deixa eu falar do trabalho de campo de Bertioga, né? Bem, no ano passado, nosso trabalho de primeira série, o Luiz falou bem, foi mais o estudo do entorno, né? Então, nós tivemos 3 trabalhos de estudo de entorno. Esse ano, nós já saímos com os alunos 2 vezes, para o Pão de Açúcar e para a Academia Brasileira de Letras. Mas o nosso grande trabalho de campo mesmo vai acontecer em setembro, que é o trabalho para Bertioga. Então, nós dividimos a turma em 2 grupos. O primeiro grupo vai do dia 12 ao dia 15 de setembro, e o segundo grupo do dia 19 ao dia 22 de setembro. Esse trabalho de campo, eu coloquei falei um pouquinho dele ali. O trabalho de campo, ele constitui extraordinária oportunidade de vivência e articulação dos saberes, conteúdos, temas tratados em sala de aula com a realidade humana, social e natural. Então, essa relação ela é toda feita em sala, antes do campo, nas aulas pré-campo, e depois do campo, no pós-campo. Mas é interessante que eles estudam questões de ética socioambiental em loco, estudando a fauna e flora locais, né? Então, lá em Bertioga, além de todo o contexto histórico daquela região, né, da Baixada Santista, nós vamos ter também visitas a algumas trilhas. A principal é a trilha d'água. Então, o turismo ecológico vai ser feito lá, com essa visita à trilha. O turismo social também, com visita à comunidade Guarani, né, indígena. Nós vamos na Expedição Guarani, que é visitar uma comunidade indígena. Então, os alunos eles vão se apropriar um pouco dessas questões. Já tivemos uma aula pré-campo dos índios da escola. Então, já começamos a mobilizar os alunos para esse trabalho de campo de Bertioga. Em breve, os alunos vão ter também uma fala sobre turismo social, que também vai ser trabalhado em Bertioga. Então, o trabalho de campo, ele propicia isso tudo. Essa discussão também toda do tema sustentabilidade, que eles discutiram na qualificação profissional, da pesquisa que eles vão fazer lá em campo, coletar dados, observar o que está acontecendo ali, vão realizar algumas entrevistas nos locais. E para esse trabalho de Bertioga, nós já realizamos a vacinação de toda a segunda série. Então, os alunos que não tinham a vacina, nós pegamos carona no grupo de terceira série, né, que ia para o Pantanal, que estava sendo vacinado, coloquei todo mundo, que faltavam só 20 alunos sem vacina. Então, os 20 alunos já foram vacinados, então a segunda série toda 100% vacinada, tanto para o trabalho de Bertioga, quanto do Pantanal na terceira série, tá? Então, o Pantanal da terceira eu Se me permite só falar com os pais, o Luiz lembrou, o Luiz lembrou da primeira, é porque você está falando de vacinação. A Gisele está falando da vacinação da segunda série, foi importante porque os meninos já chegaram aqui da primeira série vacinado. E aí ela teve 20 meninos, né, pegou carona com a terceira série, da importância de vacinar da febre amarela, ainda mais que nós estamos aí fazendo percursos de viagem, né, que tem aí a incidência da doença, né? Sim, sim. E dentro da monitoria ambiental, eles também visitam trilhas e tudo. Então a gente achou assim, é melhor vacinar logo todo mundo, porque aí a gente fica tranquilo para eles terem as saídas que vão para o centro da cidade e tudo, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a Edi, né, que ela já pegou a palavra. Você vê como é que é aqui, né? Eles tomam a palavra. Eu ia passar. A minha deixa, eu ainda botei assim no papel. Deixa para a Edi. Na hora da vacinação, falar que pegou carona com a terceira e passar para a Edi. Então, meu improviso foi bem-vindo.
Boa tarde, gente, boa tarde. Mas eu estava aqui suando, sabe por quê? Porque a Gisele e o Luiz jogaram o relógio fora. Agora eu vou ter que pegar o relógio do chapeleiro lá da Alice no País das Maravilhas para ver se eu encurto ou aumento o tempo. O do chapeleiro não é do coelho, é do coelho. Pois é. Esse copo, como sempre, é de todos. Gente, boa tarde aí o pessoal, os regionais, o pessoal do Brasil afora, boa tarde os pais da terceira série, os pais da primeira e da segunda que aqui estão. E queria agradecer, então, particularmente aos pais pela parceria. Os pais, eu falo particularmente da terceira série, mas de todos os pais, que é muito bacana tê-los aqui e interagindo conosco, né? Eu acho que nossa videoconferência é cada vez mais com muito sucesso, porque, assim, antes nós não tínhamos pais, agora cada vez mais os pais aí se chegando. A produção hoje não está colaborando, colocou a imagem dos pais aqui, né? Pois é, vou falar então, fazer um balanço da terceira série aqui, falando um pouquinho aí desse itinerário, a intensificação dos estudos, mas do fim de um ciclo, que é o fim do ciclo básico do ensino, né, que é a terceira série. E aí apresenta muitos desafios. Na verdade, os meninos experimentam uma sensação, uma dupla sensação, uma sensação aí contraditória. Se estão felizes e ávidos para chegar ao fim, também estão pensando no começo, né? Também estão pensando naquele momento mágico quando ingressaram na escola SESC. Isso traz desafios para nós, educadores, para os pais, porque é uma mistura de sentimentos. Eles se veem assim, muitas vezes, muito mexidos, muito tocados, né? E a gente tem lidado com isso. Aí agradeço a Mara, o auxílio luxuoso sempre da Mara, porque ela tem, assim, uma agenda repleta, né? Atendendo os meninos, dando apoio aí psicopedagógico aos meninos, né? E também aos professores que têm cuidado muito desses meninos. A gente sabe que é uma característica da terceira série, que quando chega a esse final, eles ficam assim, muito mexidos. E até porque também tem uma outra transição, né? Um outro rito de passagem. A ideia de que agora, ao deixar a escola, ao deixar a nossa escola, que também é a residência por 3 anos dele, eles vão aí se deparar com o mundo que se abre, que é o mundo da universidade, né? Então, isso, assim, para nós, a gente tem cuidado muito e tivemos a oportunidade de fazer esse balanço de como esses meninos chegaram à escola e como eles estão saindo da escola, né? Muitos não querem deixar, querem adiar esse momento, mas é um momento inevitável dessa saída, né? Pedir apoio aí aos pais, que sempre tem uma participação, assim, muito próxima às coordenações, muito próxima à escola, para que continue nesse pacto, né? De parceria conosco, dando apoio à escola e também reforçando no filho a necessidade dos estudos. E falo isso porque, diante dessa sensação um tanto contraditória, alguns caminham, né? Outro dia uma jovem falava, não, eu quero aproveitar tudo que eu posso aproveitar, mas é o momento também de estudar bastante, porque todos querem almejar, alcançar aí o seu ingresso na universidade, né? Falar um pouquinho da adaptação à nova experiência de vida residencial. Os meninos na terceira série deixam os seus prédios, né? Não todos, mas a maioria. Hoje a gente tem 90 meninas morando em situação aí de república, né? 90, 80, lá tem 18, mais ou menos, quase 90 meninas. Elas moram agora nos apartamentos, com 9 meninas em cada apartamento, e 72 meninos, mais ou menos, morando também na situação de república. E isso é muito interessante porque eles podem, então, construir uma nova relação com o espaço de moradia e os espaços da escola. Digo a vocês, assim, que até agora, né, Luciano vive falando assim, ó, até junho, ó, bateu na madeira, até junho muito bem sucedido, muito bem adaptados e, assim, muito observantes das regras da escola, porque, na verdade, não é porque eles mudam, né, espaço, eles mudam geograficamente, eles não vão deixar de observar as regras que estão postas na utilização dos espaços, né? E, nesse balanço também do terceiro ano, entra uma questão que eu gostaria muito de falar com vocês, que é da responsabilidade e autonomia, mas a questão de saída dos alunos. Os alunos na terceira série, eles podem, então,
ir para casa ou para o shopping, enfim, fazerem saídas sozinhos, né? Muitos pais têm me ligado para o Luciano, enfim, para os tutores e perguntado o seguinte: vocês deixam ele sair? Minha resposta a essa pergunta: nós não deixamos, quem deixa são os pais. A gente precisa observar para onde esse jovem vai. Eles estão no Rio de Janeiro. Eu tenho feito perguntas assim: se algo acontecer, que seja, ficou preso no engarrafamento, chegou tarde à escola. Se algo acontecer, o que esse pai que está a quilômetros de distância, que tipo de atendimento esse pai dará a esse filho, né? É claro que nós como educadores, a gente sabe que tem sempre assim um apoio da escola, mas para que a gente reflita sobre isso, né? Sobre essas saídas, shows, vem Rock in Rio, a gente fica pensando muito nisso. É muito difícil, né? Nós somos muito responsáveis para sabermos que jovens pedem aos pais para saírem e de repente vão dormir na praia, vão pernoitar na rua porque querem ir ao show e os pais permitiram. É preciso aprender a dizer não. Não pode ser só a professora Edir, professor Luiz ou Gisélia dizer não. Os pais precisam dizer não. E eu estou dizendo isso porque a gente tem casos assim, muitos, que o pai liga: olha, eu não quero deixar aí não. Você diz que não? O pai precisa nos ajudar, né? Não é possível. Eu não tenho condições, né? Não é possível, né? Mas não são poucos, não são poucos. Então, assim, vários casos dos pais que não querem, que não se sentem confortáveis, mas não dizem não, pedem para que a gente diga. É preciso dessa parceria, é preciso que a gente reflita junto. A cidade do Rio de Janeiro, como toda grande cidade hoje, é uma cidade, há uma situação de insegurança que é visível, está aí nos jornais todos os dias para todos nós vermos, né? Estou aqui com vários pais do Rio de Janeiro, que mesmo quando o filho vai para casa, vem aqui buscar na porta da escola, porque sabe da situação de insegurança do Rio de Janeiro. Então, para ficar atento a isso, a gente precisa fortalecer a autonomia, a responsabilidade, mas também ficar atento a que nem toda vontade, nem todo desejo pode ser realizado naquele momento. Tá bem? Falar um pouquinho do conselho de classe. O conselho de classe, Gisele já falava isso, Luiz também, que segue aí uma unidade nos conceitos, né? Então nós temos aí a análise dos resultados, né? E eu diria para vocês, a análise dos resultados na terceira série, a gente faz assim um diagnóstico desde a primeira série, a segunda, a terceira, verificando qual a rota, né, qual o itinerário de aprendizado daquele aluno. E a gente verifica assim, com muito sucesso, que vários meninos que lá na primeira série entraram com muita dificuldade, com muitas lacunas, conseguiram superar as lacunas e hoje chegam na terceira série muito bem, com muita segurança na autogestão da sua própria aprendizagem. E claro, tem aqueles que ainda continuam com muitas dificuldades, mas a gente tem investido nessas estratégias personalizadas, nos itinerários individuais de aprendizado, nos atendimentos, nas recuperações, estratégias que a gente chama aqui de personalizadas, porque dá atendimento a esse jovem, né, de uma forma artesanal, como a gente gosta de dizer. Né? E para que ele tenha chances também, às vezes é numa área do conhecimento especificamente, para que ele tenha chances e tenha condições, as mesmas condições que todos, de aí galgar uma vaga nas universidades, de tentar e construir aquilo que ele deseja, né? De conseguir aquilo que ele deseja de fato. Né? Nós já estamos realizando contato pós-COC, né? Eu tenho ouvido assim, às vezes, o menino dizer que a gente coloca, de fato, é uma conversa coletiva, geralmente é uma conversa assim, é um diálogo, né? E a gente conversa aí em viva voz. Eu tenho ouvido muitos meninos dizer, mas estou muito cansado. Mas cansado é o estado que o jovem tem que estar na terceira série, porque ele tem que estudar, na terceira, na primeira e na segunda. E, na verdade, o que acontece, assim, o que a gente verifica, assim, há um cansaço para aquilo que é de maior responsabilidade, que é o trabalho dele estudar. Mas não há um cansaço, se você colocar festa o final de semana todo ele estará na festa, ele vai sair, enfim.
Então, há óbvio uma cobrança maior sobre esse jovem que ingressa na terceira série, né, que está na terceira série e que precisa fazer um investimento maior nos estudos, né? Nesse sentido, peço a vocês novamente a parceria de reforçar esse investimento nos estudos, o compromisso com a formação dos jovens, né? Quando o jovem chega à terceira série, parece que ele tem um bilhete direto, de voo direto para a universidade, ou para promoção. E não tem, gente. Eu deixo isso claro, é antipático dizer no primeiro trimestre, mas assim, é preciso investir no estudo. Na verdade, essa trajetória é uma trajetória com muitas escalas e muitas conexões. Não é um voo direto, porque senão você pensa assim, passei para a terceira série, ninguém vai me reprovar, já cheguei até aqui, eu não preciso estudar. Precisa sim. Precisa de um investimento maior. Porque, no final das contas, o que a gente diz que os nossos filhos, que a gente deseja felicidade, né? Todo mundo deseja a tão falada felicidade. Mas a gente sabe que a felicidade reside também numa vida produtiva em sociedade. E a gente todos nós queremos que os nossos filhos ingressem numa universidade ou que tenham um posto de trabalho aí assegurado pela sua própria formação, né? Ninguém aqui vai se enganar com isso, né? Vou falar um pouquinho do que a gente tem feito aí nesse primeiro trimestre. Já falamos da intensificação dos estudos, a gente diz assim, projeto Enem vestibulares. Na verdade, é ao longo das aulas regulares também, mas a gente tem aos sábados um projeto diferente que envolve aulas mais específicas para o Enem, para vestibulares, mesmo que isso ocorra ao longo da semana das aulas regulares, mas são aulas específicas ao sábado, numa rotina, né? Mara falou da qualificação que a gente fez de estações, é tudo em torno da preparação para o mundo, para os vestibulares, para o Enem, enfim, para essa saída, a gente prepara esse jovem para sair da escola SESC, né? Obviamente, sempre com alguns desafios, mas assim, esses desafios são postos a nós e são muito bons porque nós alcançamos, né, nós atingimos as metas que queremos. Nós fazemos simulados, eles têm feito simulados, esse semestre farão 2 simulados, né? No próximo semestre mais 2 simulados, fora as provas diárias, enfim, todos os instrumentos avaliativos que podem estar ligados a essa formação e esse desenvolvimento desse jovem da terceira série para o ingresso aí, para ser bem sucedido nas provas do Enem, né, e nos vestibulares que desejam. Falar agora um pouquinho, engraçado, eu falei do roubo do relógio, eu não cronometrei para mim, só para vocês. Viagem pedagógica. Gostaria de falar que todos se vacinaram, isso é muito importante, todos vacinados contra a febre amarela. A gente teve, no dia 29, semana passada, uma aula pré-campo, mas essa viagem do Pantanal, ela tem sido falada e esperada por todos os jovens, né? Como um trabalho de campo que consolida aí os trabalhos de campo de todas as séries anteriores, né? Primeira, segunda e terceira série. A gente tem um espectro assim, muito grande de atividade no próprio Pantanal, mas uma coisa que eu queria assim, deixar muito, muito clara. Quando um jovem viaja para qualquer que seja atividade fora da escola, uma viagem pedagógica, ele leva a escola dentro dele, ele leva a escola consigo, inclusive as regras. Então, todas as regras que valem para a escola, valem na viagem de campo também. Eu digo isso porque, assim, é um momento de muita felicidade, é um momento privilegiado de aprendizado, sim, mas o jovem continua sendo aluno da Escola SESC de ensino médio. Os pais devem ter recebido aí a carta comunicando da viagem, falando da autorização, né? Já devem ter recebido junto, daqui a pouco vocês estão recebendo o boletim também, com relatório, né, dos tutores. E essas regras têm que estar postas. Então, converse, eu sei que tem vários pais nos ouvindo, conversem com o jovem, não é a hora dele achar que ele pode namorar mais do que o necessário, diferente do que faria na escola, que ele vai ficar acordado muito mais tarde, diferente do que ele ficaria na escola. Não é o momento da gente ter, assim, uma atitude correlata ao privilégio de estarmos num lugar como o Pantanal. É uma viagem que requer muito investimento da escola, investimento financeiro, investimento de trabalho também. Nosso, muito, muito trabalho.
Eu sempre digo assim, depois que está pronto, ninguém sabe o trabalho que deu, né? Essas viagens, elas são pensadas com muita antecedência, muito tempo antes, para que toda a logística e para que todo o modelo conceitual dela possa ser construído e ser compartilhado com os jovens, né? Agora, eu já passei do horário? Eu não sei porque eu não marquei horário para mim. Eu marquei para os dois. Já passei? Muito? Poxa vida. Finalização de um ciclo aí, a formatura. Depois queria deixar espaço para vocês perguntarem. Eu não passei não, tá? Eles estão mentindo para mim porque são 16h45. Não passei nada. Passei 1 minuto. 1 minuto. Tá? Celebração vai ser no dia 13 de dezembro. Que façamos dessa celebração, que façamos desse momento a última aula que a escola possa, o último aprendizado, o último ensinamento que a escola possa ofertar a esses jovens. Então, vou pedir a todas as famílias, aqui as famílias do Rio de Janeiro, que a gente compartilhe, seja solidário, assim, menos glamour e mais solidariedade, mais cooperatividade, enfim, que a gente possa. Agora apareceu a gente, ó. Eu não tinha visto a gente até então, ó. Né? Que a gente possa aí compartilhar um momento que é muito, muito bacana, mas que seja uma aula assim, de solidariedade, de valorização da amizade, da generosidade, de agradecimento a tudo que essa instituição fez pelos jovens, porque a Escola SESC faz parte de uma instituição maior, que tem espectro aí no Brasil todo, e da qual nós todos aqui nos orgulhamos de fazer parte, né? Acho que toda a família SESC, tanto os pais, quanto os alunos, quanto os funcionários têm orgulho de trabalhar na instituição. Então, que isso seja um momento para que a gente possa refletir sobre isso, né? A participação da família, a formatura é uma celebração da família. Então, assim, estou dizendo isso porque o convite é para a família. Infelizmente, a gente tem aí, vocês receberam a carta já da formatura. O jovem vai trazer mais 2 convidados, é o que a escola dá conta de fazer, né, de atender, em termos de espaço, enfim. A chegada dos pais aqui, dia 12, dia 13 é a nossa celebração, dia 14, o momento da família nos deixar e de levar os jovens. Peço ajuda na formatura, mas até lá falarei mais um pouco para os pais. Estou me apressando, depois vocês perguntam mais. Mas, enfim, para os pais conseguirem, então, fazer essa passagem, esse rito de passagem dos jovens de forma tranquila, tá bem? Ajuda na formatura, professor Edia, meus companheiros que ficam sempre comigo, o professor André, para já entregar os nossos queridos alunos, assim, para os pais e eles ajudarem aí na formatura, nessa movimentação, nessa organização. Vou deixar espaço aí a perguntas. Eu passei pouquíssimo tempo, tá bom? Intriga da oposição. Tá bom? Quem quiser fazer pergunta, pode abrir lá. Ah, tá. Você. Diga. Espera um pouquinho só. Boa tarde. Eu só estou com uma dúvida em relação à vacina. Por acaso, nós nos vacinamos há pouco tempo e, pela curiosidade, eu perguntei sobre a febre amarela. E a menina me passou que tem que ser numa área de risco. A escola tem como nos dar um papel ou um documento, alguma coisa que informe dessa viagem, justamente para poder... Deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim, que a gente, com esse know-how do Pantanal, e também da vacina, não tem mais área de risco. A vacina já está... Acabaram as filas, a vacina está direto, e uma correção. A vacina agora, pela recomendação da OMS, ela é a dose única a vida inteira, tá bom? Então, pode levar. A escola não fornece um papel de viagem, porque, por uma questão formal jurídica, né? Você está dizendo que a pessoa vai viajar, pode acontecer alguma coisa, desde uma gripe, a pessoa sem pedido de viajar. Então, essa garantia de que vai viajar, a gente não fornece, né? Essa documentação. Mas vocês podem fazer a vacinação normalmente. Agora está ampla para todos os jovens, para todo o pessoal, enfim, de qualquer área, tá bom? Ah, perfeito. Outra coisa também que eu no decorrer da palavra do professor,
eu fiquei na dúvida em relação à nota do aluno, né? Quando você fala sobre o COC, que são justamente os alunos que estão apresentando alguma dificuldade, mesmo com todo o aparato da escola, a escola está vendo que ele não está conseguindo atingir o objetivo, ou ele está apresentando uma dificuldade maior, não é isso? Sim. Então, quando você fala nessa ajuda em relação aos pais, quando vocês entram em contato, seria para uma avaliação prévia de algum tipo? Não, eu digo de ajuda porque isso foram dados coligidos durante o COC. Às vezes o aluno está com aquela determinada nota baixa porque não entregou 3 trabalhos. Ou porque não estudou como poderia ter estudado, porque teve tempo para isso para determinada avaliação. Então, na verdade, uma visão bastante ampla para que a família esteja junto com a escola na cobrança de alguns compromissos que podem ser cumpridos, né, que o jovem, porventura, tenha deixado de realizar. É mais nesse sentido. Tá, ok, então. Obrigada. Boa tarde. Eu queria só fazer uma perguntinha. Meu filho é do 2º ano. Ele informou que o programa de intercâmbio desse ano foi cancelado, só que ele não explicou o motivo. Vocês poderiam esclarecer? Sim, sim. É porque o grande programa de intercâmbio que acontece na nossa escola, ele acontece com os alunos já na 3ª série. Eles fazem o processo na 2ª e acontece na 3ª série. Então, eles vão para 2 escolas, né? A Philips e a Community. E, de vez em quando, abre também o intercâmbio para Fullerton. Só que Fullerton é uma universidade, não é uma escola de ensino médio. Então, ano passado, quase que foi cancelado também, mas conseguimos que acontecesse. E nós vimos, quando os alunos retornaram, que o retorno dado à escola era muito inferior ao retorno dado quando os alunos iam para uma escola de ensino médio também. Eles participavam das aulas, participavam das discussões, apresentavam trabalho. Então, esse ano nós fizemos a mesma coisa. Os alunos, o professor que é responsável, o coordenador do projeto de intercâmbio, apresentou o intercâmbio para Fullerton, os alunos concorreram, nós tivemos 60 inscritos, fizeram a primeira etapa, e quando ele retornou da viagem dos Estados Unidos, com os alunos de 3ª série, ele retomou a discussão sobre a necessidade de ir ou não para Fullerton. E foi chegada à conclusão, todo mundo discutiu isso, retomamos o que aconteceu ano passado, e os alunos universitários de Fullerton virão à nossa escola, para ver como é o ensino médio aqui. Então, o intercâmbio vai acontecer, só que os nossos alunos não irão até lá, eles virão até aqui. Mas foi bom porque esses alunos provavelmente vão participar do processo para o intercâmbio do ano que vem. Então, são alunos que já viram como é uma prova de seleção e já ganharam experiência. Então, quem se inscrever só no intercâmbio do ano que vem já perdeu esse momento de experiência, né? Então, realmente nós demos um passo para trás para avançar. De repente, ano que vem a gente consegue mandar mais alunos para o intercâmbio, que vai ser mais interessante e mais proveitoso, né? Tá bom? Edir, Campina Grande, Paraíba, está perguntando. Boa tarde. Com relação à formatura, além de nós pais, podemos levar mais alguém da família? Vou abrir a pergunta, que de repente é uma boa essa resposta. Não, a formatura funciona da seguinte forma. A formatura é uma festa de família. Então, é o filho, né, o formando, mais os pais, né? Na casa da ausência, são os dois, né, pai e mãe. Na falta da ausência, né, no caso da ausência do responsável, a mãe, avó, famílias com casais diversos, enfim, mas são a família, né? Já há casos nossos que pedem para vir mãe, a companheira, pai, o companheiro, ok. Mas é a família. E aí, minha mãe casou só um exemplo. Olha, meus pais são separados e casaram de novo. Minha mãe pode vir com meu padrasto, meu pai com a minha madrasta? Não, infelizmente não. Nós só temos, assim, condições de receber, se vocês multiplicarem, verão, né? O filho mais 2 convidados. Quantas pessoas a gente consegue hospedar na escola. Então, assim, o formando mais 2 convites. E familiares. É o convite intransferível. Não posso, eu não quero trazer minha mãe, não, vou trazer meus amiguinhos. Não pode.
Campina Grande, beijo, hein? Beijo. Bom São João aí. Já? Mais alguém aqui? Foi. Quero só, então, responder a mãe que perguntou sobre a metodologia na terceira série, tá bom? Que ela está ali me olhando. Muito interessante, porque, assim, a terceira série, nós estudamos muito para aplicarmos, para construirmos juntos aos alunos as metodologias, né, as novas metodologias. O mais interessante, assim, é que eles são, de fato, o grupo mais resistente. Mais resistente porque, há muito tempo, eles são só receptores, né? De conhecimento. Eles ficam o tempo todo numa relação de emissor-receptor, onde o emissor tem que ser assim um show, né? É aquela pessoa que vai dar um show e ele recebe passivamente conhecimento. Quando você faz uma metodologia que a gente chama de metodologia ativa, onde ele de fato é o protagonista, né? Há um estranhamento. O que a gente fez na terceira série é tentar mesclar essas metodologias para que eles também não percam contato com isso. Eles vão ingressar em novos cenários educacionais que isso vai acontecer, né? Mas a gente mesclou entre a questão híbrida, né? É o ensino híbrido, entre aquilo que é tradicional e as novas metodologias, né? Outro dia eu ouvi de um menino: professora, a sua melhor aula foi aquela aula que você deu. Eu falei: qual aula? Aquela aula que você escreveu tudo bonitinho no quadro. Eu falei: minha Nossa Senhora, perco um tempão estudando, preparando material, fazendo. Ele acha que é melhor, mas eles e nós somos pessoas do século passado, né? Então nós estamos acostumados com uma educação também do passado. Mas eles têm entendido, eles têm assim, eles têm muita vivacidade, né? E tem muita abertura ao novo. Então também, tá bom? O que mais? Edir, vamos lá. De novo? Tu foi tocar no assunto da formatura, tá aqui, né? Tinha que falar, né, gente? Então, vamos nós. No final, você pensa no início, então eu tinha que falar na formatura. Vamos lá. No caso de responsáveis, você até poderia responder isso, mas é que pode ter mais dúvida disso. Sim. No caso de responsáveis que possuem 2 filhos na escola, uma no terceiro e outra no primeiro ano, o aluno do primeiro ano poderá participar também da formatura da irmã? Esse é um caso de exceção, tá bom? Essa é a nossa única exceção. Os filhos da nossa escola são os nossos jovens. Então, todos aqueles que têm irmão, ex-formandos ou estudantes atualmente na escola, eles poderão. Quem está na escola no primeiro ano já fica junto para acompanhar a formatura do irmão. E, por exemplo, eu tenho um caso de uma geração inteira, a mãe que está, se estiver aí vai lembrar, tem uma geração inteira de estudantes da escola. Então, a filha que está formando agora tem mais 2 irmãs que já se formaram na escola. Essa é a exceção. Elas virão também, porque são os filhos da escola, né? São os nossos estudantes. Elas virão junto com os pais. Essa é a exceção, tá? Já teve perguntas assim, só para dissipar. Professor, eu posso trazer meu amigo, ex-aluno? É quase como se fosse meu irmão. Não pode. A gente não tem como dar conta disso. Até porque uma questão, né? Como é que a gente... Todo mundo aqui é amigo, então vai trazer esse pessoal, a gente não dá conta. Foi? Edir, foi. Agora sim, ó, Paraíba Campina Grande se despedindo, falou assim: Edir, beijo, São João bombando, sinto todos convidados, beijo a todos. Beijo. Então agora a gente já sabe onde é que a gente vai semana que vem. Cuscuz, minha Nossa Senhora! Tem uma pergunta aqui, ó. Vamos dar tchau. Presente. Uma pergunta aqui. Olha, a gente vai encerrar e conversa com vocês aqui, se a gente tem... eu acho que tem que ter... Fechou 5 horas. A gente responde aqui, tá bom? Obrigada, gente. Grande beijo, pessoal. Até mais.